Lendo Srila Prabhupada Lilamrita, quarto volume, capítulo Oportunidades Ilimitadas, Tempo Ilimitado. Era inevitável que Prabhupada deixasse Nova Vrindavana. Cartas de Londres, Los Angeles e São Francisco impeliam-no a viajar. No dia de sua partida, os devotos de Nova Vrindavana importunaram-no dizendo que ele não poderia ir. Kirtanananda Swami chegou ao ponto de dizer que eles bloqueariam sua passagem pela estrada. Mas Prabhupada o corrigiu. Você não pode fazer isso ao mestre espiritual. Acompanhado por Kirtanananda Swami e os devotos de Nova Vrindavana, Prabhupada caminhou ao longo da trilha da floresta. O campo de Nova Vrindavana era verdejante e o ar do verão quente e úmido. Prabhupada estava silencioso. Ele fora ali para encorajar seus discípulos e ele próprio também ficara encorajado. Ali estava uma vida simples no campo, como o próprio Krishna vivera, dependendo da terra e das vacas. Essa vaca Kália fornecer um leite muito bom. As vacas de Nova Vrindavana não eram comuns. Sabiam que não seriam mortas. Até agora poucos devotos estavam ali, mas pela graça de Krishna outros viriam. Prabhupada e Kirtanananda Swami caminharam junto ao longo da trilha da floresta falando pouco, mas sua compreensão mútua era profunda. Prabhupada não lhe dera muitas instruções específicas. Poucas palavras enquanto estava sentado ou caminhavam juntos ao ar livre. Um gesto, uma expressão facial de prazer ou preocupação. No entanto, Kirtanananda Swami pôde compreender que Nova Vrindavana era muito querida de seu mestre espiritual e que deveria tornar-se querida dele também. Prabhupada garantiu-lhe que, como os devotos de Nova Vrindavana centralizavam-se no cantar de Hare Krishna, em servir as deidades e em proteger as vacas, Krishna os abençoaria com sucesso. A comunidade já era exitosa e Krishna continuaria a proteger os devotos contra todos os obstáculos e dificuldades. Ao fim dos 3,5 km de caminhada, Prabhupada, rodeado por seus seguidores, postou-se ao lado do carro que o levaria ao aeroporto de Pittsburgh, de onde voaria para Los Angeles. Suas malas, que foram trazidas numa carroça puxada a cavalo, foram arrumadas no bagageiro do carro. E Prabhupada entrou no compartimento traseiro, entre os gritos de Hare Krishna e Prabhupada. O carro retirou-se pela rodovia rural e Prabhupada continuou cantando Hare Krishna em suas contas. Regularmente, Prabhupada recebia notícia de seus 6 discípulos em Londres. Tendo pouco dinheiro e vivendo como casais separados em diferentes partes das cidades, eles encontravam sua maior inspiração nas cartas de Prabhupada. Liam suas instruções repetidamente e sonhavam com o dia em que ele os visitaria em Londres. Embora a consciência de Krishna tivesse sido divertida para os 3 casais em São Francisco, na Inglaterra, ela tornava-se cada vez mais difícil. Por serem estrangeiros, não se permitia que os devotos ganhassem um salário, e exceto uns poucos contatos, não conheciam ninguém. Embora não lhes fosse possível viver juntos, tentavam manter sua moral elevada e a sua consciência de Krishna. Yamuna escreve: tive que mudar-me para um gueto jamaicano no último andar de um dos prédios. Era terrível. Dia após dia, eu sentava-me e ouvia uma fita de Prabhupada cantando.
Era uma bela fita que ele acabara de fazer em Los Angeles. Eu orava a ele, por favor, venha, por favor, venha. Mukunda diz o seguinte: cartas. Isso era o que nos mantinha vivos. Prabhupada escrevia dizendo, estou indo. 2 ou 3 vezes ele escreveu dizendo, chego aí em março. E respondíamos dizendo que queríamos conseguir um lugar primeiro. Realmente sentíamos que não seria conveniente que ele viesse, a menos que tivéssemos um lugar primeiro. Ele escreveu uma carta para minha esposa. Eu planejava ir por volta de março, mas seu esposo não me permitiu. O que posso fazer? Os devotos em Londres não viam Prabhupada havia 4 meses, e mesmo assim não havia nenhuma data estabelecida para sua visita. Embora às vezes ficassem desanimados e falassem em voltar para os Estados Unidos, eles perseveraram. Prabhupada prometera que viria quando eles conseguissem um templo, e essa promessa ajudava-lhes a lembrar-se de que o estavam servindo pessoalmente. Eles sentiam que era ele quem fazia o trabalho e que eles eram seus ajudantes. Sua ausência era apenas externa. Através de suas instruções, quer escritas, faladas ou lembradas no coração, sempre estava com ele. Ele os orientava constantemente. Enquanto testava vários planos para popularizar a consciência de Krishna em Londres, Shyamasundara preparou um programa a que convidou muitos cidadãos proeminentes de Londres. Cerca de 100 pessoas responderam ao convite formal de Shyamasundara, um membro do parlamento, alguns oficiais do governo, mas principalmente pessoas jovens. Os devotos serviram um banquete e mostraram um filme de Srila Prabhupada caminhando à margem do lago Stowe, no Parque Golden Gate. Prabhupada enviara uma fita gravada especificamente para a noite e os devotos destacaram-na como a atração especial da noite, muito embora não tivessem tido tempo de ouvi-la antecipadamente. Gurudasa ligou o gravador e subitamente apareceu a voz de Prabhupada. Senhoras e senhores, por favor, aceitam minhas congratulações no feliz ano de 1969 e bênçãos de Sri Krishna, Suprema Personalidade de Deus, por sua bondosa participação nesta alegre reunião de consciência de Krishna. Embora Prabhupada houvesse gravado a fita no silêncio de seu aposento de Los Angeles, os devotos ficaram pasmados ao sentir a presença direta de Prabhupada pregando a consciência de Krishna aos ingleses. E continua Prabhupada falando, o Senhor Chaitanya informou-nos que a absoluta suprema personalidade de Deus pode descer através da vibração sonora transcendental. E assim, ao cantarmos o mantra Hare Krishna sem ofensas, entramos imediatamente em contato com Krishna e sua energia interna. Então purificamos-nos de imediato de todas as sujeiras existentes em nosso coração. Os visitantes mantinham-se sentados ouvindo polidamente enquanto Prabhupada descrevia a árdua luta da alma ao transmigrar de corpo a corpo e o caminho da liberação da alma por meio do cantar de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A consciência de Krishna era transcendentalmente colorida e plena de prazer transcendental. Poder-se-ia cantar em qualquer lugar, na rua, no parque ou em casa. Prabhupada concluiu, enfim, sua palestra, dizendo, mas para reunir-nos e sentarmos-nos juntos, necessitamos de um local de reunião. Portanto, é necessário que se estabeleça um templo do movimento para a consciência de Krishna em diversos centros do mundo. Não importa qual seja a cultura, filosofia ou religião do país. A consciência de Krishna é tão universal e perfeita que pode atrair a todos, independentemente de sua posição. Portanto, peço fervorosamente a todos vocês presentes a esse encontro que nos ajudem
a pôr em prática de maneira exitosa esse grande movimento. Agradeço a todos mais uma vez. Houve uma pausa, então Prabhupada começou a tocar o harmônio e cantar Hare Krishna. Depois disso falou de novo. Meus discípulos em Londres têm me pedido muito ansiosamente que visite aí. E também estou muito ansioso por vê-los a todos. Assim, tão logo haja oportunidade, irei com o meu grupo de Sankirtana, que está agora atuando em Los Angeles. Isso será um grande prazer, todos vocês se encontrarem. Isso é tudo. Apenas poucas semanas após essa reunião, o grupo recebeu sua primeira publicidade importante. Uma foto dos 6 devotos e da pequena Sarasvati apareceu em um artigo do famoso colunista Atticus, no Sunday Times. Citou-se Guru Dasa dizendo: Hare Krishna é um canto pelo qual Deus dança em sua língua. Tente cantar Rainha Elizabeth e veja a diferença. O artigo descrevia o grupo missionário vindo dos Estados Unidos como pessoas muito gentis, um pouco aéreas, mas de qualquer modo originais. Citando a sua renúncia ao sexo ilícito e à intoxicação, o artigo comentava: poder-se-ia julgar essa renúncia insípida, mas eles parecem se dar muito bem com isso. E o que é capaz de lhes dar popularidade é seu canto. Dentro de poucos dias, o mesmo artigo apareceu no San Francisco Chronicle, mas com uma nova manchete. O canto de Krishna surpreende Londres. Prabhupada ficara contente ao ler a manchete. Na verdade, seus discípulos grihastas foram exitosos onde seus irmãos espirituais sannyasis fracassaram. Embora vários irmãos espirituais eruditos de Srila Prabhupada tivessem dado palestras pela Inglaterra nos últimos 35 anos, apenas uma pessoa, uma idosa dama inglesa chamada Elizabeth Bowtell, mostrara interesse. Yamuna escrevera a Prabhupada para saber se eles deveriam visitar a senhora Bowtell. Ela recebera o nome de Vinoda Vanidasi. E Prabhupada respondeu: a história dessa Vanidasi é que ela é uma senhora idosa, tem uma casa e pendurou um cartaz Gaudiya Mat, mas isso é tudo. Se quisessem, dissera Prabhupada, eles poderiam fazer-lhe uma visita de cortesia e verificar se ela os deixaria usar sua casa para kirtanas. Um dos rapazes fora vê-la em sua casa, localizada a várias horas fora da cidade. Mas de trás de sua porta fechada, ela recusara-se a recebê-lo, a menos que trouxesse uma carta de apresentação da Gaudiya Mata de Nova Delhi. Vinoda Vanidasi era o fruto de 35 anos de pregação de sannyasis na Inglaterra. Ao passo que em 4 meses os jovens missionários americanos de Prabhupada estavam surpreendendo Londres. Após morar vários meses dispersos pela cidade, os devotos encontraram um senhorio que lhes permitiu ficar juntos, isentos de aluguel, num depósito vazio em Covent Garden. Os devotos improvisaram um templo temporário e logo atraíram seus 3 primeiros devotos britânicos. Os novatos imediatamente aderiram ao regime consciente de Krishna completo, incluindo o dhoti e a cabeça raspada, e adoraram isso. Os devotos eufóricos por ver a expansão de seu grupo e a potência de Prabhupada funcionando, decidiram telefonar para Prabhupada do escritório de seu senhorio. O telefone era o mesmo usado em conferências e a voz de Prabhupada era ouvida no pequeno alto-falante da escrivaninha. Os devotos sentaram-se ao redor da escrivaninha ouvindo tensamente. Prabhupada, disse Mukunda, temos alguns brahmacharis novos aqui. Ah,
E eles estão cozinhando chapates? Perguntou Prabhupada do outro lado do oceano. Os devotos riram descontroladamente, e então colaram-se para ouvir mais. Não, disse Mukunda, mas estarão agora. Cada devoto contou a Prabhupada como sentia sua falta, e esse disse que também sentia a falta deles e que viria tão logo eles pudessem conseguir um lugar. Após deixar os devotos ficar por 3 meses no depósito de Covent Garden, o proprietário anunciou que precisava utilizar o espaço e os devotos teriam de mudar-se. Os casais mudaram-se para 3 localizações separadas e outra vez seu forte espírito de grupo dissipou-se. Prabhupada começou a enviar 2 ou 3 cartas por semana aos casais dispersos, louvando-os por sua sincera determinação. Os devotos reuniam-se regularmente, mesmo que fossem apenas para mostrar suas mais recentes cartas um para o outro. Prabhupada escreveu para Mukunda sobre seu desejo de pregar a consciência de Krishna no Ocidente, especificamente em Londres. A carta do Prabhupada diz o seguinte: quanto a mim, sempre desejo unicamente apressar a missão de minha vida, que é difundir a consciência de Krishna na parte ocidental do mundo. Ainda tenho firme convicção de que, se puder estabelecer esse movimento por meio da ajuda de todos os rapazes e moças que agora juntaram-se a mim, então isso será um grande feito. Sou um velho e já houve um aviso, mas antes de eu deixar esse corpo, desejo ver alguns de vocês muito fortes na compreensão da consciência de Krishna. Estou muito contente e orgulhoso também de que vocês, 6 rapazes e moças, embora não tenham sido capazes de estabelecer um bom centro em Londres, ainda assim têm se esforçado ao máximo. E já chegou a notícia até a longínqua Índia de que meus discípulos estão fazendo um trabalho muito bom em consciência de Krishna. Assim, esse é meu orgulho. Recebi uma carta de meu irmão espiritual informando-me que se publicou na Índia que no Vietnã também alguém está difundindo o movimento Hare Krishna. Assim, não há necessidade de desânimo. Se vocês continuarem com seu trabalho aproveitando da melhor maneira a oportunidade que Krishna lhes dá, não haverá motivo para ansiedade. Tudo está indo bem. Mas visto que agora vocês estão separados, a força de suas atividades parece estar um pouco perturbada. Portanto, tentem reunir-se no mesmo espírito com que o faziam, e nesse caso, com ou sem templo, seu movimento continuará progressivamente. Não estamos muito preocupados quanto ao templo, pois a adoração no templo não é o fator primário nesta era. O fator primário é Sankirtana. Mas às vezes precisamos de um centro onde as pessoas possam reunir-se, encontrar-se. Assim, o templo é uma necessidade secundária. Portanto, façam tudo o que puderem para viverem juntos imediatamente. Estou muito ansioso por vê-los vivendo juntos novamente. Para os discípulos de Srila Prabhupada, a sua instrução de que pregassem em Londres prendia-os muito mais do que qualquer outra obrigação. Ele estava em seus corações e eles não paravam de pensar nele. Ao cumprir suas ordens e tentar satisfazê-lo, eles sentiam-se impelidos, não pela força ou pela lei, mas pelo amor. Satisfazer o mestre espiritual é satisfazer a suprema personalidade de Deus. E para os discípulos sinceros de Prabhupada, satisfazê-lo parecia o fim em si mesmo. Los Angeles, 23 de junho de 1969. Após deixar Nova Vrindavan, Srila Prabhupada visitou o seu centro em Los Angeles, onde instalou deidades de Radha e Krishna. Embora, como dissera a seus discípulos em Londres, o fator primário fosse Sankirtana, a adoração à deidade também era necessária. Em seus escritos, Prabhupada discorrera sobre a necessidade da adoração à deidade e aos poucos introduzira padrões cada vez mais elevados de adoração a deidades em cada um dos seus centros da ISKCON. Los Angeles, tendo se tornado um centro modelo da ISKCON, era lugar natural para ele introduzir um padrão mais opulento e exigente de adoração a Radha e Krishna.
Enquanto mais de 100 devotos e convidados mantinham-se sentados no espaçoso saguão, Prabhupada banhou e vestiu as pequenas formas de Radha e Krishna e em seguida colocou-os no altar. Ele estava convidando Radha e Krishna a descer para dar a seus discípulos a oportunidade de servi-los. Ele estava oferecendo Radha e Krishna a seus discípulos com fé em que eles não os negligenciariam. Se de alguma forma os devotos perdessem seu entusiasmo, explicou Prabhupada em sua palestra, então a adoração tornar-se-ia semelhante à idolatria. Se não houver vida, então será idolatria. Onde há vida, sentimento, então você pensa, onde está Krishna? Aqui está Krishna. Oh, preciso servi-lo, preciso vesti-lo, preciso servir a Radharani. Ela está aqui. Oh, tenho que fazer isso muito bem e tanto quanto possível decorá-la com toda a minha habilidade. Se você pensa dessa maneira, então está consciente de Krishna. Mas se pensa que a deidade é um boneco feito de bronze ou um ídolo, então Krishna reciprocará com vocês nesses termos. Caso você pense que isso é um ídolo feito de bronze, então ele permanecerá para sempre um ídolo feito de bronze para você. Mas caso você se eleve a uma plataforma superior de consciência de Krishna, então Krishna, esse mesmo Krishna, conversará com você. Esse Krishna conversará contigo. Em cada visita a cada centro, Prabhupada dava mais serviço aos devotos, aprofundando seu compromisso para com Krishna. Na realidade, todos os diversos serviços estavam sob a responsabilidade do mestre espiritual, dizia ele. E quando um discípulo limpava o templo ou realizava qualquer serviço, ele fazia isso como o ajudante do mestre espiritual. E qualquer trabalho feito inadequadamente causava ansiedade ao mestre espiritual. Caso os devotos caprichosamente mudassem a adoração à deidade ou negligenciassem o templo, então mais do que qualquer discípulo, Prabhupada sentiria aflição. Sempre que Prabhupada percebia algum discípulo ávido por aceitar mais ansiedade para pregar a consciência de Krishna, confiava mais responsabilidade a tal devoto. Ansiedade para servir a Krishna, dizia Prabhupada, era a maior satisfação. Como Bhaktivinoda Thakur afirmara, a dificuldade que eu encontrar em vosso serviço devocional, considerarei a maior felicidade. Prabhupada explicava que a satisfação do devoto baseia-se na satisfação dos mestres espirituais anteriores e que a melhor forma de conseguir isso está em pregar as almas caídas. Até o ponto em que os devotos cumpriam tal ordem, satisfaziam o seu mestre espiritual e, subsequentemente, eles próprios sentiam satisfação. Prabhupada dava o exemplo de Krishna e as gopis. Quando as gopis satisfaziam Krishna na dança da raça, Krishna sorria. E ao verem o sorriso de Krishna, a felicidade e a beleza das gopis aumentavam 1 milhão de vezes. Ao ver a beleza recém-aumentada das gopis, Krishna ficava mais satisfeito. E assim a felicidade e a beleza das gopis aumentavam mais ainda. Essa competição amorosa intensificava-se cada vez mais de maneira ilimitada. Mesmo nos relacionamentos entre o mestre espiritual e discípulo, prevalecia um sentimento de competição amorosa. Cada um desejando servir o outro sem buscar servir a si mesmo. Prabhupada aumentava os deveres e responsabilidades em cada um de seus centros da ISKCON, e os discípulos sinceros adiantavam-se para aceitar as responsabilidades, assim todos sentiam satisfação. Isto era serviço devocional puro, estar livre de todos os desejos materiais e servir a Krishna segundo a orientação do mestre espiritual e das escrituras. Ao dizer que seus discípulos ficariam felizes servindo a Krishna, Prabhupada falava respaldado em sua própria percepção profunda de tal êxtase.
Sempre que instalava uma deidade em algum templo, o êxtase de Prabhupada era maior do que o de qualquer um de seus discípulos. Nos festivais de Rath Yatra, no Parque Golden Gate, ou em qualquer atividade de pregação pública, ele era o mais animado. Mais do que qualquer um de seus discípulos, era ele quem queria que o público viesse, cantasse, dançasse no templo e visse as deidades de Krishna, e quando isso acontecia, era ele quem ficava mais satisfeito. E se um discípulo caía, era Prabhupada quem ficava mais descontente. Tampouco Prabhupada estava alheio aos pormenores da administração dos templos, o custo das coisas, como o público via os devotos, como cada discípulo avançava. Embora seus discípulos encarassem-no como o mais elevado dos Vaishnavas e um companheiro íntimo do Sr. Krishna, eles sabiam que ele estava sempre disponível para orientá-los em seus serviços. Ele era seu líder, mas estava com eles. Estava muito acima deles, mas permanecia junto deles. Só raramente ele deixava-os para trás, como na instalação da deidade de Los Angeles, quando começou a chorar, falando diretamente para Krishna. Krishna, sou muito degradado e caído, mas tenho isso a oferecer-lhe. Por favor, aceite-o. Exceto por esses momentos raros, os discípulos de Prabhupada viam-no pregando e servindo juntamente com eles. São Francisco, 25 de julho de 1969. No dia anterior do festival de Rath Yatra, Prabhupada chegou ao aeroporto de São Francisco, onde um grupo de 50 devotos saudou-o cantando. Os repórteres adiantaram-se com o que lhes parecia ser uma pergunta importante e relevante. Swami, qual é a sua opinião sobre a recente aterrissagem na Lua da nave espacial tripulada por americanos? Devo lisonjeá-los ou falar-lhes a verdade? Perguntou Prabhupada. A verdade, disseram eles. É uma perda de tempo, pois isso não lhes traz qualquer benefício, uma vez que vocês não podem viver lá. O tempo poderia ter sido gasto melhor na consciência de Krishna. Precisamos ir para além desse universo ao céu espiritual que é eterno, não sujeito ao nascimento, morte, velhice e doença. O jornal San Francisco Chronicle publicou uma foto e uma história. Êxtase no saguão B. No dia da parada de Rath Yatra, 100 devotos e uma multidão de 1.000 pessoas reuniram-se na rua Haig, diante do alto carro. As deidades Jagannatha, Subhadra e Balarama, de sua elevada plataforma dentro do carro, sorriam para a multidão embaixo. Um grupo de devotos músicos sentou-se dentro do carro, fez os testes de última hora em seu sistema de alto-falantes e começou o Kirtana. No centro do carro, logo abaixo da plataforma das deidades, uma Vyasasana estofada de vermelho aguardava a chegada de Prabhupada. À medida que o carro de Prabhupada aproximava-se, ele pôde ouvir os gritos dos devotos e assim que pisou fora do carro, viu todos eles prestarem reverências. De mãos postas e sorrindo, agradeceu a seus discípulos entusiásticos e com prazer olhou em volta para a grande multidão que já se formara. Voltando-se em direção ao carro, contemplou as deidades em seu trono, as mesmas deidades que inauguraram o Rath Yatra nos Estados Unidos 2 anos antes. Elas estavam belamente vestidas e enguirlandadas, e símbolos multicoloridos e espessas guirlandas de cravos vermelhos decoravam-lhe o carro. A cada ano o Rath Yatra tornava-se mais maravilhoso. Prabhupada curvou-se perante Jagannatha Baladeva Subhadra
E assim todos os seus discípulos curvaram-se com ele. Enquanto Prabhupada tomava seu assento no carro, o Kirtana começou de novo e o carro começou a mover-se lentamente, puxado com 2 longas cordas por dúzias de homens e mulheres. Um punhado de incensos a queimar espalhava nuvens aromáticas da plataforma das deidades acima da cabeça de Prabhupada, enquanto o carro movia-se lentamente pela estrada em direção ao parque. Quantas pessoas estão atrás de nós? Perguntou Prabhupada, voltando-se para Tamal Krishna, que estava a seu lado no carro e estivera liderando o Kirtana. Tamal Krishna subiu atrás e avaliou a multidão tanto quanto pôde ver. 5.000! Cante Jaya Jagannatha, disse Prabhupada. Então Tamal Krishna parou de cantar Hare Krishna, passando a cantar Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha. Por toda a parada, Prabhupada manteve-se sentado, observando serenamente com sua mão direita em sua bolsa de japa. A grande multidão consistia principalmente de jovens hippies, mas também incluíam homens de negócio vestidos com terno e gravata, pessoas idosas com seus netos e famílias e alguns cães vadios. Uma multidão mista de domingo. De repente, os devotos na dianteira começaram a gritar: "Parem o carro! Parem o carro!" Em frente, um arco baixo de uma ponte do parque estendia-se sobre o caminho da estrada. Os devotos deram um jeito de parar o carro de 10,5 metros de altura, um pouco antes de esse alcançar a ponte. Embora parecesse que a parada houvesse chegado a um impasse imprevisto, o canto continuou invencível. No ano anterior, a procissão fizera essa mesma rota com um carro menor. E mesmo então, Shyamasundara tivera que subir e serrar a haste. No entanto, esse ano, Naranarayana projetara uma cúpula que colapsava, dotada de uma manivela para abaixar o dossel e a estrutura superior. Ao ouvir falar desses planos, Prabhupada perguntava: "Você tem certeza de que quer depender de meios mecânicos? Isso pode acabar num desastre." Agora chegara a hora de abaixar o dossel e a manivela não funcionava. Com o carro parado em frente à ponte, os cantores reuniram-se em maior número encarando Prabhupada e o Sr. Jagannatha. Debaixo da ponte, pelo menos 1.000 vozes cantavam juntas, criando um eco incrível. Então Prabhupada levantou-se, ergueu-se os braços para a multidão e começou a dançar. Bhavananda disse: "Todo mundo ficou selvagem, o som era tão estrondoso que a gente ficava surda debaixo daquela ponte. Prabhupada dançava, pulava sobre o carro." Naranarayana falou o seguinte: "Ele dançava, e à medida que assim o fazia, seus pés esmagavam as flores. Sua guirlanda quebrou-se e as flores começaram a cair por toda parte enquanto ele dançava aos saltos. Ele saltava com muita determinação, quase como em câmara lenta." Tamal Krishna: Prabhupada pulava para cima e para baixo, e o povo ficou louco ao vê-lo em completo êxtase. Ele continuava pulando e lentamente girou em volta até que ficou face a face com o Sr. Jagannatha. Prabhupada sentou-se e o carro ainda continuava parado, as pessoas estavam berrando. "O que eles querem?" perguntou Prabhupada a Tamal Krishna. "Acho que eles querem vê-lo dançar novamente." Srila Prabhupada, replicou Tamal Krishna. "Você acha?" "Sim." Então ele levantou-se e pôs-se a dançar outra vez. Com o capuz de lã branca empurrado para trás de sua cabeça, seus braços estendidos,
a mão direita ainda empunhando a bolsa de japa, seu dedo indicador direito esticado e longos roupões flutuando, Prabhupada continuava a sua dança estática. Os estáticos cantos e danças continuaram. Após cerca de 15 minutos, Naranarayana finalmente conseguiu fazer a manivela funcionar e o dossel veio abaixo. Novamente o carro moveu-se adiante, cruzando a ponte, indo mais à frente através do parque. A multidão agora crescera, já eram 10.000 pessoas. Isto era muito maior do que qualquer festival consciente de Krishna jamais promovido antes. Bhavananda diz o seguinte: muitas daquelas pessoas que compareceram ao Rath Yatra estavam intoxicadas. Naturalmente não estávamos intoxicados, mas nosso barato era maior do que os deles. Isso podíamos entender. Todos estavam rindo, dando gargalhadas, todos estavam em êxtase, todos dançavam, todos cantavam. Estávamos fazendo isso mais do que qualquer outra pessoa. Cantávamos mais, ríamos mais e sentíamos mais liberdades. Éramos livres para ter as cabeças raspadas, livres para usar dotes, livres para tocar um búzio, livres para rodopiar pela rua e pular. Mesmo se você fosse um hippie, não podia ser mais incrível do que o carro de Radha e Jagannatha, pois ninguém parece mais chocante do que ele. Os hippies vinham trajados com adornos, com grandes plumas no cabelo e coisas assim, mas eram ofuscados quando comparados a Jagannatha. A rota da parada terminou no salão de dança à beira-mar, o auditório do Family Dog, onde os devotos serviram 10.000 pratos de praçada, salada de fruta, molho picante de maçã, rálava e pedaços de melancia. Embora o carro houvesse parado, o canto continuou enquanto Prabhupada conduzia a multidão para dentro do auditório até um palco e altar provisórios que os devotos erigiram entre os enfeites bizarros do salão de danças. Uma gravura gigante em seda do Sr. Chaitanya cobria a mandala tibetana do salão e viam-se quadros do Sr. Vishnu e de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati sobre o palco. As deidades de Jagannatha agora olhavam para baixo desde sua plataforma elevada, situada acima do assento de Prabhupada, e uma estátua enguirlandada do Sr. Krishna observava tudo sobre um pilar de mármore. Assim que Prabhupada começou a falar, a multidão se acalmou. Ele citou uma canção de Narottama Das Thakura: meu querido Sr. Chaitanya, por favor, tenha misericórdia de mim. Não encontro ninguém tão misericordioso como tu. Atraindo a atenção da audiência para a grande gravura em tela de seda do Sr. Chaitanya, Prabhupada descreveu a misericordiosa distribuição do santo nome de Deus feita pelo Sr. Chaitanya. O Sr. Chaitanya disse que ele estava ensinando a mesma coisa que o Sr. Krishna ensinara no Bhagavad Gita. Meus queridos filhos, não sofram nesta condição abominável de existência material. Voltem para mim. Voltem ao lar. Gozem de vida eterna, bem-aventurada, plena de conhecimento. Prabhupada explicou a simplicidade da consciência de Krishna. O Sr. Chaitanya apareceu há 500 anos para estabelecer os princípios diretos do Bhagavad Gita. Ele mostrou que, mesmo não compreendendo o processo da religião, todos devem simplesmente cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Os resultados são práticos. Por exemplo, quando nós estávamos cantando Hare Krishna, todas as pessoas aqui reunidas aderiram. Mas agora, enquanto falo sobre filosofia, alguns estão saindo. Isso é muito prático, pode-se ver. O mantra Hare Krishna é tão encantador que qualquer pessoa, em qualquer condição, pode participar.
E se continuar cantando, ela gradualmente desenvolverá seu amor latente por Deus. É muito simples. Solicitamos a todos que cantem o mantra Hare Krishna e tomem prasadam. Quando estiverem cansados de cantar, a prasada estará pronta. Vocês podem tomar prasada imediatamente. E se vocês dançarem, então todos os exercícios físicos serão krishnaizados. E todas as tentativas dos processos de yoga serão alcançadas por este método simples. Assim, cantem, dancem, tomem praçada. Mesmo se vocês não ouvirem essa filosofia a princípio, ela agirá. E vocês elevar-se-ão à plataforma máxima de perfeição. Vamos encerrar nesse ponto. Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna.